De novo, vou te ensinar a reverter doença e melhorar a tua saúde no geral. Economizando. Você não vai gastar nada, você vai economizar. Presta atenção, já te conto. Oi, aqui é a Thaís. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, ó. Jejum intermitente é vida, gente. Eu tô experimentando. Nada do que eu trago aqui pra vocês, tá na teoria. Eu sou minha própria, como diz a minha amiga, eu sou minha própria cobaia. Então eu tenho feito no último mês jejum intermitente. E o jejum intermitente é uma coisa linda, fascinante. Por quê? A verdade é que ou a gente come ou a gente limpa. O mesmo sistema que serve para digerir a alimentação é o mesmo sistema que vai ser usado para a limpeza. Então, se a gente come o tempo todo, a gente só acumula sujeira e doença. Olha que coisa impressionante. E a gente, às vezes, não para pensar nisso. Sabe por quê? Está lá no nosso subconsciente, no nosso imaginário, no tradicional nosso, que se não comer não tem força, e um monte de coisa assim, que se a gente não comer fica fraco, e é justamente o contrário. O corpo ele tem uma capacidade linda de trocar o combustível. Se a gente come o tempo todo, a gente fica usando só açúcar e acumulando açúcar, acumulando gordura, porque é como o corpo vai acumular o açúcar, a glicose, o glicogênio. Só que a gente tem uma estratégia linda para resolver tudo isso, que é o jejum. A gente não precisa ficar sem comer dias, se não é o que você pensa, mas você precisa pelo menos ter essa informação. Eu não estou aqui para dar nenhuma receita, não sou médica, então eu estou aqui passando só a minha experiência pessoal, tá bom? Que as pessoas podem começar a fazer para poder começar a fazer o jejum? Isso eu já vou falar já já. O jejum ele limpa tanto o organismo e é assim, ó, a cada tempo de jejum você tem uma limpeza diferente e um benefício diferente. A partir de 16 horas você potencializa a queima de gordura. É lógico que só de jejuar a gente já vai diminuir a ingesta calórica e aí também tem o emagrecimento, que é uma coisa muito necessária hoje em dia. As pessoas estão cada vez com mais sobrepeso por causa de junk food, né, comida processada, e comer o tempo todo. E o jejum é alinhado com o nosso círculo circadiano. O que é isso? É um relógio interno, a gente vai fazer um outro vídeo só explicando sobre isso. É um relógio interno que a gente tem que respeitar o tempo e os horários do nosso corpo. Por exemplo, tudo que você come depois das 8, a gente já não tem mais suco gástrico direito e o organismo está se preparando para dormir. Então, quando a gente tem muita insulina à noite, a gente não tem hormônio de crescimento à noite. E a falta desse hormônio de crescimento vai deixar o seu sono horrível. Por isso que a gente tem que jantar mais cedo. Então, promete que você vai tentar jantar mais cedo, um pouco. Começa devagar, tudo a gente tem que começar devagar. Tem um livro que chama Hábitos Atômicos. Você tem que fazer uma coisa tão pequena que é ridículo não fazer, sabe? Então, começa devagar. Começa jantando mais cedo. Talvez atrasando um pouquinho o café da manhã, se você tiver esse privilégio, não tiver o horário tão cedo. Faz um mês que eu não tomo mais café da manhã. E é um alívio, não sei se minha mente, TDAH aqui, que eu sofro, essa condição que eu tenho, ela fica melhor em cetose, eu vou pesquisar mais sobre isso, mas minha mente fica livre, limpa. Quando eu como açúcar, eu fico com a cabeça bagunçada, parece que eu nem raciocino, sabe? E tá fazendo jejum pra mim, tá sendo libertador, sabe? Eu tenho muito mais energia. Recentemente eu fiz um jejum de 24 horas. E aí você vai aumentando gradativamente, 12, 16, 18 horas. E de vez em quando faz um jejum de 24 horas. Só que um adendo. Daqui a pouco eu falo mais sobre o meu jejum. Pessoas que tomam medicação para diabetes, pressão alta, essas pessoas não podem fazer sem acompanhamento médico. Por quê? Vai melhorar de saúde. Só que o remédio não quer saber. Ele vai diminuir o que
tá ruim. O remédio, ele acha que tá ruim, por isso que você tá tomando ele. E ele vai diminuir o que já tá bom. Então, pelo amor de Deus, não vai fazer sem acompanhamento do seu médico para ir revisando a dose das medicações, tá certo? Mas o jejum dá muita, muita, muita energia. Para você ter uma ideia, eu tava com 20 horas de jejum e subi uma ladeira boa, um quarteirão bem comprido aqui da minha região aqui. E eu tava na paz, conversando. Eu não tenho esse fôlego todo, mas esse dia eu tive. E eu fiquei impressionada, sabe? A gente se sente muito bem. O que acontece? Por que você tem que ter informação? Por exemplo, é diferente a sensação de estômago vazio, porque a gente quase não tem, porque come o tempo todo, e a sensação de fome, entende? Então, você vai começar a separar essas coisas e você vai começar a notar que não precisa comer tanto. Na verdade, o corpo tem de onde tirar e aí você vai começar a pensar melhor no que você vai se alimentar. Então, se você desejar fazer, pesquisa bastante, não deixa de consultar o seu médico e faz aos poucos. Primeiro limpa a alimentação, quer comer um açúcar, alguma coisa assim, faz uma vez por semana para começar. Tira um pouco. Tem gente que tem abstinência de falta do açúcar. Açúcar, todo mundo já sabe, né? É unânime isso, que faz muito mal. Então, se conseguir tirar ou evitar bastante, né? Como no começo eu fazia, eu comia só uma vez por semana. Às vezes, esporadicamente, eu como. Mas você fica tão bem que a gente come só para se arrepender. Meu marido ficou uma semana sem açúcar. E aí, quando ele comeu de novo, deu dor de cabeça. Ele falou assim, nega, é o que você fala mesmo, né? A gente come só para se arrepender. E é muito interessante começar a notar os benefícios no corpo e é um caminho sem volta. É uma vida que é difícil voltar, sabe? Então, testa, experimenta, se dá essa chance, mas procure informação. Por isso que eu quero muito que você leia esse livro e eu vou deixar o link aqui nos comentários e mais informações sobre o jejum. Reverter doenças, se sentir melhor a cada dia, mesmo num sistema tão complicado e na nossa imperfeição toda, isso já é maravilhoso. Já ajuda a gente a ter muita reverência por quem fez essa máquina espetacular, tá bom? Ó, gostou da dica? Curte, compartilha, segue a gente aí. Abraço grande, tamo junto!